Gravação iniciada, boa noite mais uma vez a todos vocês. Vamos continuar falando sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro. Hoje a gente vai adentrar mais um pouquinho no que tange aos tributos, vamos começar falando sobre taxas, impostos, sobre as peculiaridades do nosso sistema tributário, porque o objetivo, no final das contas, é a gente conseguir entender como que se faz um planejamento tributário. E para que isso seja, para que a gente consiga fazer isso, é necessário que a gente entenda o que é um tributo. É necessário que a gente entenda. Eu não vou falar sobre todos os tributos, eu não vou falar sobre todos os impostos. A gente vai ter aulas específicas para falar principalmente sobre IPI, ICMS, PIS e COFINS, que são os 4 principais tributos que vão afetar o resultado das organizações. Então é sobre esses tributos que a gente vai se atentar. Mas é importante que a gente consiga construir uma bagagem tributária para vocês. Que a gente tenha uma visão geral de como que funciona, o que é um tributo, o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria, quais são as suas diversas classificações, o que é um imposto para fiscal, extra fiscal. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga fazer uma visão holística, uma visão do todo, tá bom? Para que a gente consiga enxergar tudo de cima, né? Então, por isso que a gente sempre começa com essa questão mais jurídica, constitucional, as leis infralegais, né, infraconstitucionais, para que a gente consiga construir, né, essa bagagem tributária, tá certo? Então, já é a terceira vez que eu inicio a aula com esse slide. Já é a terceira vez que eu inicio a aula com esse slide, para mostrar para vocês a corrente que é adotada no sistema tributário nacional, embora não seja expresso lá no Código Tributário Nacional, isso está na Constituição, que nós adotamos a corrente pentapartite, que é composta por 5 tipos de tributos diferentes, que são esses tributos que estão aí na tela de vocês. Os impostos, as taxas, deixa eu só colocar pronto, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, as mais importantes que a gente vê aqui, né, são as contribuições previdenciárias, PIS e COFINS, por exemplo, tá certo? Então a gente vai trabalhar com as principais, principalmente no que diz respeito à contabilidade, tá bom? Como que esses negócios se comportam, como que funciona. Então tudo isso a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, tá certo? Então vamos lá, gente. Qualquer dúvida, por favor, me parem, perguntem e a gente vai conversando para a gente encontrar um ritmo bacana de trabalho, tá certo? Então vamos lá. Bom, a gente já começa. Desculpa, pessoal. A gente já começa falando sobre a classificação tributária, as classificações dos tributos, né? Como que eu posso classificar todos os meus tributos? E a gente já começa falando sobre a hipótese de incidência, porque eu tenho tributos que são vinculados e tenho tributos que não são vinculados. Igor, como assim? Eu tenho um tributo que é obrigatório, vinculado, e tenho tributo que é não vinculado, não obrigatório. Então, olha só, eu quero que vocês tenham a imagem disso aqui na cabeça de novo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá certo? Então aqui eu tenho os impostos, as taxas é um tipo de tributação que é como se o Estado estivesse te cobrando para fazer alguma coisa. Eu já dei esse exemplo umas 2 vezes, vou reiterá-lo. Você vai lá e tenta tirar a sua habilitação para dirigir, a sua CNH. Você vai lá e paga uma taxa. Essa taxa vai fazer com que o Estado preste um serviço para você. Você está querendo construir alguma coisa na sua casa, tem que ter um alvará de construção. Você vai até a administração regional, você vai pagar uma taxa, apresentar todo o seu documento, para que a administração pública, né, a administração regional lá de sua casa, te dê uma permissão para você construir, por exemplo. Então, a taxa pressupõe uma atividade do Estado, você está fazendo algo em troca, enquanto que os impostos não, tá bom? Contribuição de melhoria, eu até já expliquei o que é essa contribuição de melhoria. Também, a contribuição de melhoria, ela requer uma atitude do Estado. Eu só pago a contribuição de melhoria, e isso é muito raro acontecer, mas eu só pago a contribuição de melhoria quando o Estado
faz uma melhoria naquela região e, em virtude daquela região, o meu negócio, o meu imóvel, a minha casa, ela é valorizada. Então, também pressupõe uma atividade do Estado. O empréstimo compulsório, ele também pressupõe uma atividade do Estado. Eu não posso criar um empréstimo compulsório simplesmente porque eu quero arrecadar. Eu tenho que criar um empréstimo compulsório com um determinado fim. A gente vai entrar numa guerra, a gente vai comprar vacinas, a gente vai construir mais hospitais, alguma coisa nesse sentido. Então, pressupõe também uma atividade do Estado. E, por fim, uma contribuição especial. É a mesma coisa. Por que eu pago contribuição previdenciária? Pressupõe que, quando eu estiver na idade de aposentar, que essa minha contribuição ela vai servir para alguma coisa, tá bom? Então, tem uma contrapartida do Estado. E é justamente nessa contrapartida que quer dizer essa hipótese de incidência. Porque quando eu falo que um tributo ele é vinculado, significa dizer que a ação estatal ela é vinculante em relação àquele tributo que ela está cobrando. Então, assim, para ela cobrar um tributo, ela precisa me entregar algo. Entendem? O único tributo que é vinculado, desculpa. O único tributo que é não vinculado é a classe dos impostos. Impostos. Por que eu gosto de falar isso, gente? Vocês viram que eu dei uma volta gigantesca para explicar isso aqui. Sabe por quê? Porque eu estou careca de ouvir diversas pessoas falando a seguinte frase: eu pago IPVA e a rua da minha casa está esburacada. Eu pago IPTU e não tem esgoto passando na minha casa. Vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Talvez vocês até já falaram isso alguma vez. Sabe por que eu faço questão de falar sobre a importância dessas hipóteses de incidência da classificação tributária? Porque vocês vão ser especialistas em tributos no Brasil. Por isso que a gente tem que construir essa bagagem de conhecimento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a classe tributária imposto, ela é não vinculada. Significa dizer que o Estado não precisa fazer absolutamente nada. Nada, zero. Não precisa te prestar serviço nenhum para te cobrar imposto. Nada disso, nada disso. Por que você paga imposto? Porque você tem... Deixa eu só aceitar aqui. Por que você paga imposto? Por que eu pago imposto? Porque eu e você temos alguma coisa ou fazemos alguma coisa que faz com que a gente pague esse imposto, que é o famoso fato gerador. Por que eu pago IPVA? É para poder circular nas ruas do DF? Não, não tem nada a ver. Tanto é que se eu tiver um carro e deixar ele na minha garagem 356 dias, eu esqueci quantos dias tem um ano, mas enfim, se eu quiser ter um carro e deixar ele na minha garagem um ano inteiro, eu vou pagar IPVA da mesma forma. Por que eu pago IPVA? É para ter direito de circular nas avenidas, nas ruas DF? Não, eu pago IPVA exclusivamente porque eu tenho um carro. Entende? Porque eu fiz com que acontecesse esse fato gerador, tá bom? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você paga imposto não porque o Estado faz alguma coisa por você. Você paga imposto porque você tem que pagar e pronto, e acabou. É claro que a gente imagina que os impostos que a gente paga, não somente os impostos, mas todos os tributos que são pagos no Brasil, que seja revestido para a sociedade de alguma forma. Mas a gente não pode afirmar que o IPVA é para fazer calçada, o IPVA é para tapar buraco, o IPTU é para fazer com que a gente tenha saneamento básico no Brasil inteiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Imposto, o objetivo é arrecadar. Arrecadou, entra nos cofres da União, entra nos cofres do poder público e lá dentro o dinheiro é do Estado. Ele vai aplicar conforme ele acredita que deve aplicar, através do orçamento público, tá certo? Então, o imposto não faz com que o Estado tenha que prestar alguma coisa para você. Ao contrário dos outros tipos tributários, né? Que é o empréstimo compulsório, as contribuições especiais, as taxas falei empréstimo compulsório, contribuição especial, taxa, estou esquecendo uma, e contribuição de melhoria. Esses outros 4 tipos de tributário, você só paga porque o Estado está fazendo alguma coisa para você. Você vai lá e você quer tirar um alvará de funcionamento. O Estado, ele vai te cobrar por quê? Porque vai lá o corpo de bombeiro para ver o seu negócio, por exemplo. Então você está pagando isso, entende? Você está querendo tirar a sua habilitação.
o Detran, tem um órgão específico que vai cuidar disso. Então, você está pagando a taxa da CNH, está sendo paga justamente para que você utilize um serviço público. Então, a taxa, ela obrigatoriamente, ela requer uma contrapartida do Estado, tá certo? Uma taxa, uma contribuição especial, uma contribuição de melhoria, todas as outras formas tributárias requerem uma contrapartida do Estado, enquanto que o imposto não. O imposto é não vinculado. Enquanto todas as demais, as outras 4, eu vou até colocar aqui, tá? As outras 4 são vinculadas, porque eu só pago se o Estado prestar algum serviço para mim, tá bom? Então, a gente já começa a traçar grandes diferenças, né, entre as classes tributárias que nós temos, as classificações tributárias que nós temos. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, tá bom. O destino da arrecadação também é bem parecido com essa hipótese de incidência, tá, gente? Então, quando eu falo que a receita ela é vinculada, que a receita ela deve ser aplicada em determinado fim. E quando eu falo que a receita ela é não vinculada, ela é de livre aplicação. O imposto caracteriza isso, né? O imposto é uma receita não vinculada. O IPVA, por exemplo, eu não vou destinar para X, Y ou Z. Um pedaço do IPVA é para pagar saúde, um pedaço do IPVA é para pagar segurança, um pedaço do IPVA é para você refazer, né, a malha asfáltica, vai para pagar os salários de todo mundo. Então, uma vez que os impostos entram no cofre da União, não tem mais cheiro, não tem mais cara nenhum, tudo é dinheiro. Ao contrário das taxas, por exemplo. Eu pago uma taxa, obrigatoriamente aquela grana da taxa é para custear alguma coisa. É para aquele fim específico, tá bom? Então, assim, o Detran cobra a taxa não é para ele enriquecer. O Detran cobra a taxa não é para entrar nos cofres do GDF. O Detran cobra a taxa é para se pagar, para pagar aquela ação que ele está prestando para a sociedade. Tá certo? Quanto ao cálculo, como que se é calculado o imposto no Brasil hoje, gente? É basicamente proporcional, né? Basicamente, ele é proporcional. Então, você vai lá e vai pagar o IPVA, por exemplo. Como que eu calculo o IPVA? Você fala, Igor, é 3% do valor do carro. Do carro, exatamente. Ou eu posso falar para vocês que o imposto, por exemplo, ele tem uma tabela progressiva, igual o imposto de renda, que começa com 7 e vai até 27,5. Tudo isso é proporcional. Então, ele é proporcional ao valor, né, que ele estabelece de pagamento. Então, eu tenho impostos proporcionais e tenho também o imposto fixo. Me dá um exemplo, Igor, de algum tributo que seja fixo. O MEI, por exemplo. O MEI. A taxa que o microempreendedor individual paga, ela é fixa, se eu não me engano é R$ 51. Ela é fixa, independente do faturamento. Se o cara faturou lá os 7 mil por mês, que é o máximo dele, ou se ele faturou R$ 50, quanto que ele vai pagar? R$ 51. É fixo. Pronto, acabou. É aquilo e pronto, e acabou. E tem alguns outros tributos também, como o ISS municipal, Imposto sobre Prestação de Serviço de Qualquer Natureza, ele também tem alguns municípios que cobram imposto fixo de determinadas categorias, justamente para facilitar o tipo de cobrança. Tá bom? É tudo para sair da informalidade, tá certo? Então eu posso também classificar os meus tributos, os meus diversos tributos, quanto a sua forma de fazer o seu cálculo. Eu tenho tributo que a grande maioria, né, que eles são calculados de forma proporcional, porque existe uma porcentagem, 3% do valor do IPVA, X% do valor da sua casa para você pagar o IPTU, X% da sua renda para você pagar o imposto de renda, X% da venda, da emissão da nota fiscal para você pagar o IPI, ou ICMS, ou a PIS e COFINS em cima daquele produto. Então, a maioria dos nossos produtos, dos nossos tributos, são proporcionais, mas eu também tenho aqueles fixos, como esse exemplo que eu dei para vocês, a taxa do microempreendedor individual. Tá bom? Igor, eu nem sei o que é microempreendedor individual. Se preocupa não, que a gente vai ter uma aula para falar sobre isso. A gente vai falar mais para frente sobre MEI, sobre microempreendedor individual. A gente vai falar sobre o Simples Nacional, vamos falar sobre lucro presumido, sobre lucro real. Tudo isso a gente vai ver mais para frente, tá certo? Eu acredito que vocês não tenham tido nenhuma disciplina ainda para falar sobre isso, mas a gente vai conversar
bastante a respeito, né, para a gente ver as diferenças de todos os tipos tributários que a gente tem trabalhando no Brasil, operando no Brasil, tá certo? Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Então, vamos embora. Também vou classificar quanto às alíquotas, que é justamente aquela porcentagem, né, apenas para os tributos que trabalham com a sua forma de cálculo proporcional, porque eu tenho tabela que é progressiva, tenho tributos que estão também regressivos. Então, isso é até interessante a gente já falar, porque eu já vou entrar aqui nesse ponto. Eu vou até pular, depois eu volto para esse quanto às alíquotas, tá, gente? Lá na frente, eu tenho também quanto à referência para a cobrança. Por que eu já pulei? Vocês vão entender agora. Porque eu tenho impostos reais, que são baseados em bens, e tenho impostos pessoais, que são em condições inerentes ao contribuinte. Então, eu tenho essas duas classificações também. Eu tenho impostos sobre coisas e impostos sobre pessoas. Ok? Então, por que eu expliquei isso antes? Porque faz todo sentido para a gente trabalhar agora em relação às alíquotas. Eu até já falei isso para vocês, por que o imposto sobre o consumo ele é tão injusto para a população. E entra justamente nisso aqui. Eu tenho tributos que têm característica regressiva e tenho tributos que têm característica progressiva. Os tributos com característica regressiva geralmente são um tributo em cima de bens, são os tributos reais, tá certo? Por quê? Porque pensa comigo, gente, a tabela é regressiva, ela vai prejudicar mais as pessoas mais pobres quando eu cobro um valor fixo em cima do consumo. Tá lá, eu sempre gosto desse exemplo, né? O arroz e o feijão, que são itens essenciais na compra de qualquer brasileiro. Ele seja rico, milionário ou pobre, classe média, você sempre vai ver lá o arroz e o feijão na casa do brasileiro. Então, o brasileiro consome esses produtos. Então, por ele consumir esses produtos, eu não tenho como, mas eu vou repassar o ônus da tributação nas costas de todos os brasileiros. Se eles são ricos ou não, ele vai pagar lá R$ 1 de tributo em cima do arroz, 50 centavos de tributo em cima do feijão. Se ele ganha R$ 1.000, vai ter um impacto mais significativo na renda dele do que se ele ganha R$ 10.000. Então, quando os tributos eles são principalmente em cima de bens, eles são regressivos, porque eles vão prejudicar mais, né, aquela classe mais pobre. E as alíquotas progressivas, elas são as ideais, mas eu só consigo estipular elas quando eu tenho tributos em cima de pessoas, quando eu tenho tributos pessoais. O grande exemplo que a gente tem é o imposto de renda. O imposto de renda de pessoa física, que é uma tabela, né? Que a partir do momento que você ganha muito, você vai recolher mais, você vai pagar mais imposto. Então, isso é uma tabela progressiva. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar, mais você vai contribuir com o Estado. Isso entra naquele princípio que a gente viu na semana passada, semana retrasada, não lembro mais, que é a capacidade opa, contributiva. Contributiva. Pronto. Ficou meio feio, né? Sem problema não. Que é a capacidade contributiva. Aquele que ganha mais, contribui mais. Aquele que ganha menos, contribui menos. O que não pode acontecer é essas tabelas regressivas, né? E isso, infelizmente, acontece com grande incidência nos tributos sobre bens. Como que eu faço isso? Com a bicicleta, por exemplo. Eu até posso fazer isso, desde que se eu isentasse todo e qualquer tipo de tributo em cima dos gêneros de maior necessidade dos brasileiros. Imagina se eu conseguisse isentar a cesta básica inteira. Imagina se não tivesse PIS, COFINS, ICMS, IPI sobre toda a cesta básica, sobre gêneros de limpeza, sobre gêneros de higiene pessoal. Mas isso é impossível a gente acontecer, né? Porque infelizmente o Brasil, o grosso da arrecadação tributária é em cima do consumo e não em cima da renda das pessoas. Então isso faz com que os pobres se ferrem com mais frequência, se ferrem mais mesmo. Se a gente pegar um país como os Estados Unidos, o grosso da arrecadação dos Estados Unidos é imposto de renda. O consumo lá é gigantesco, mas os tributos, em média, você paga de 6,5% até 11,5% em cima dos tributos. E por incrível que pareça,
Lá nos Estados Unidos é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente a gente vai falar sobre reforma tributária, tá? Mas nos Estados Unidos acontece um negócio interessante. Eu vou até colocar já uma tela aqui. Acontece um negócio interessante. Imagina aqui, ó, que a gente está falando de uma produção de um automóvel, de um carro, por exemplo. Eu tenho diversas empresas aqui para fabricar um carro, não tem? Tem alguém que vai lá e só faz o pneu, tem alguém que só faz o banco, tem alguém que só faz tal coisa, tem alguém que só faz o revestimento de não sei o que lá das contas. Então eu tenho várias empresas nessa cadeia produtiva. E a gente não tem a cobrança de R$ 1, de $1 de imposto aqui no meio. Quando que eu tenho a cobrança de imposto? Só aqui, ó. Só aqui, no momento em que o consumidor for pagar. No momento em que o consumidor comprar aquele bem que ele vai pagar um imposto. Toda a cadeia não paga R$ 1 de tributo. Isso faz com que os custos daquela empresa sejam diminuídos de forma gigantesca. No Brasil, ele é completamente diferente. A gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, como é que é, né? Se eu tenho 3 pessoas na cadeia produtiva, eu tenho imposto aqui, eu tenho imposto aqui, eu tenho imposto aqui e tenho imposto quando o consumidor for comprar. Então é imposto em cima de imposto, tributo em cima de tributo, o tempo inteiro, justamente para que chegar aqui na frente, essa cadeia aqui já está saturada e é financiando imposto o tempo inteiro, né? Eu pago imposto no momento em que eu compro a matéria-prima. Se eu comprar, igual olha a situação que nós estamos vivendo agora. Imagina só, algumas indústrias, se elas ficarem fechadas um mês, é um mês que elas deixaram tributo, imposto lá no estoque delas, por exemplo. Porque quando ela compra matéria-prima, ela está comprando matéria-prima e está pagando IPI, ICMS, PIS e COFINS. Ela está pagando tudo isso e deixando lá. Ela comprou hoje, mas ela só vai começar a produzir e vender daqui 6 meses, que é quando ela recupera. Então, olha só, de hoje até 6 meses, esse prazo inteiro, ela pagou tributo para o governo que ela não deveria ter pago. E quem é que vai arcar com isso? Ela. Ela que vai se lascar, a empresa que vai se ferrar com isso. Por isso que algo deve ser feito, né, em relação à capacidade tributária, à carga tributária brasileira. Tá bom? Eu só fiz uma observação, só para a gente começar já falando, né, sobre a reforma tributária. Mas vamos lá, tudo bem até agora, gente? Falando muita informação, né? Muita coisa para vocês, para que a gente consiga estabelecer, né, um determinado nível de conhecimento. E, por favor, sempre digo isso, qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, eu não compreendi tal coisa, Igor, explique de novo, eu falo de novo sem o menor problema, beleza? Então vamos lá, vamos continuar então. E eu tenho também tributos quanto à sua finalidade. Eu tenho tributos quanto à sua finalidade. E isso aqui a gente até falou na aula passada, porque alguns tributos, que são os tributos extras fiscais, eles não obedecem a alguns princípios, né? Que é aquela anterioridade nonagesimal e aquela anterioridade anual, né? Porque o objetivo do tributo não é arrecadação, e sim intervir na economia. Então vamos lá, já adiantando isso, né? Quanto à sua finalidade, eu tenho tributos que a única finalidade dele é arrecadar. Arrecadação. É só isso. O tributo ele existe para arrecadar, para o Estado ganhar dinheiro. Como a maioria dos tributos que a gente tem. Imposto de renda, imposto IPVA, IPTU, PIS, COFINS, o objetivo dele é arrecadar. O objetivo dele é arrecadar, tá certo? Mas eu tenho tributos também que o objetivo dele, deixa eu trocar de cor aqui, é intervir na economia. Intervir na economia. Imagina só se o governo brasileiro ele chega na seguinte conclusão, falou, olha, tem muita gente querendo comprar dólar aqui no Brasil, eu vou sapecar o IOF lá nas alturas, o IOF hoje é 6,38, eu vou botar 15% de IOF, só para fazer com que o custo de você comprar um dólar fique ainda mais alto e fazer com que os brasileiros não comprem dólar. Então isso é uma medida de intervenção na economia. Então, esses são os tributos extrafiscais. Eles vão arrecadar? É claro, é evidente que eles vão arrecadar, mas o objetivo central deles não é a arrecadação. O objetivo central deles é
intervenção na economia. O IOF, por exemplo, o Imposto sobre Operações Financeiras, é o principal exemplo que a gente tem. Esse imposto, ele faz com que eu coloque um peso maior em cima do financiamento. Durante a pandemia, eu nem sei se agora já acabou, mas até dezembro, janeiro, se eu não me engano, o IOF estava zerado para qualquer tipo de operação de crédito no Brasil. Então, se você fosse lá e quisesse tirar, comprar, na verdade, eu posso até ter falado alguma besteira. Eu não sei se é qualquer operação de crédito, mas, por exemplo, consignado, cheque, empréstimo consignado, o empréstimo, o CDC, se você quisesse fazer algum empréstimo, você não iria pagar o IOF. Por quê? Em virtude da crise, o governo começou a flexibilizar o crédito para o Brasil não entrar em colapso. As pessoas começaram a ter menos renda, começaram a se endividar mais para continuar vivendo. Então o governo foi lá e tirou o IOF para fazer com que ficasse mais acessível o custo ao financiamento. Então, por conta disso, isso é considerado uma intervenção. O objetivo do IOF não é arrecadar, o objetivo do IOF é intervir no cenário econômico, tá bom? E, por fim, eu tenho os impostos, os tributos parafiscais, que envolvem o terceiro setor. O terceiro setor. Senai, SESC, e todos esses Senai, alguma coisa que a gente tem, tudo isso é bancado com tributos parafiscais. Um pedacinho lá de uma contribuição, um pedacinho de alguma coisa que vai exclusivamente para o terceiro setor. Você quer ver o tributo que ele é feito, que ele é considerado extra parafiscal, são os conselhos de classe. Daqui uns anos, daqui uns anos, vocês estão no quinto, né? Daqui 2 anos, vocês vão ingressar no Conselho Regional de Contabilidade aqui do DF. E para que vocês façam isso, você vai pagar uma anuidade todos os anos. Todos os anos você vai lá e pagar essa taxa. É um tributo, é uma taxa pública. Você vai pagar lá a sua, essa taxa para você exercer a sua profissão de contador. Esse tributo é considerado um tributo parafiscal para essas entidades do terceiro setor. Tá certo? Tudo bem, gente? Bastante informação, mas deu para compreender? Então tá bom. Bem complexo, né, professor? Pois é, bastante informação, né, de Carlos? Mas assim, foi aquilo que eu falei para vocês. É mais para a gente começar a ter mais informação sobre o que é tributo, sobre o que é imposto, sobre o que é taxa. Então, e algumas coisas vocês até já viram no semestre passado quando vocês viram direito tributário, né? Mas é importante a gente passar novamente com um olhar diferente, de um olhar que uma pessoa que não seja jurista, tá bom? Então vamos continuar o nosso trabalho. Dentre as classes tributárias que a gente viu, imposto, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório, também nós temos a quinta, que é a taxa. Como eu já adiantei para vocês o que significa a taxa, vamos só ver o que está escrito lá no Código Tributário Nacional. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, de fiscalizar, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestando ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, olha que interessante, a gente tem 2 tipos de taxa. Uma taxa que é em virtude do poder de polícia, do poder de fiscalização do Estado. Quando eu falo esse poder de polícia, não tem nada a ver com polícia militar, polícia civil, polícia federal. Não tem nada a ver, porque isso é polícia judiciária. O poder de polícia que eu estou falando aqui é o poder que a GFIS tem, por exemplo, de ir lá e fechar um estabelecimento. Que a vigilância sanitária tem lá de ir numa padaria, num açougue e mandar fechar. Isso é o poder de polícia, fiscalização. O poder de polícia consiste, quando você para numa blitz, o oficial que estiver lá, né, o agente público que estiver lá, fala, seu fulano, dona Lívia, dona Thaís, me apresenta sua habilitação e o documento do veículo. Se você não estiver com tudo em dia, o que vai acontecer? O seu carro vai ser retido, por exemplo, tá certo? Então, para que eu consiga bancar, financiar esse poder de polícia, é cobrado determinadas taxas. E eu também tenho alguns serviços, por exemplo, como água e esgoto, por exemplo. Então, assim, o Estado está prestando para você,
e, em contrapartida, ele presta uma taxa, ele cobra uma taxa. Fala, amigão, você quer? Então tá bom. Já que você quer, esse serviço que eu estou te prestando, você tem que pagar por ele. Então, eu tenho esses dois tipos de taxa. Quando o Estado ele está te oferecendo algum serviço, ou quando o Estado ele está lá para regular, para fiscalizar a sua vida. E quem é que vai pagar por isso? Você. Quem é que paga por isso? Eu também. Tá bom? Então, isso é a taxa, né? Então, é um valor que o seu fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, a fiscalização que o Estado exerce sobre a sociedade, ou a utilização ou efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, tá bom? Quando você vai lá e pede uma declaração, ou algo nesse sentido, né? Você vai num órgão público e pede uma declaração, uma certidão, isso tudo é taxa de algum serviço, né, que você está solicitando que o poder público te preste. Então, você vai pagar por isso, tá bom? Então, vamos continuar. O Estado que deve agir para realizar a cobrança da taxa. Então, o Estado, quando eu digo, tá, gente, é a União, Estado e município. Aqui em Brasília, a gente tem uma situação diferente, né? Porque a gente só tem a União e o DF, que é um ser híbrido, né? Um ser tanto municipal, que tem atribuições municipais e estaduais. Então, a gente tem o Estado, né? A União ou o DF, que deve agir para realizar a cobrança da taxa. Você quer ver um detalhe? Tem tempo que a gente não tem isso, né? Ano passado nós não tivemos isso. Mas, todo ano a gente tem lá o Réveillon lá na Esplanada. E tem ambulantes lá. E para esses ambulantes estarem lá, eles devem receber uma autorização. E em alguns casos, eles têm que pagar essa autorização, eles têm que pagar essa taxa de polícia para que haja aquela fiscalização, para que tenha segurança no local. Não o que eu digo segurança da polícia militar, mas que tenha segurança no sentido assim, que você vai chegar lá, não vai ter ninguém mais vendendo lá, não vai ter ninguém irregular vendendo. Você vai chegar lá, tem o seu local destinado para você instalar. Então é basicamente isso. Então o Estado ele tem que cobrar essa taxa para você. E o fato gerador é a atividade que o poder público realiza para o contribuinte. Enquanto o fato gerador de um imposto é você possuir alguma coisa, é você ter renda, é você transmitir algum bem para alguma pessoa. O fato gerador de uma taxa é um serviço que o Estado está prestando para você. Então, são coisas completamente diferentes. O imposto ele é cobrado pelo simples fato de você existir e você fazer jus àquele fato gerador. Enquanto que a taxa, o Estado tem que prestar algum serviço para você. Tá certo? E a gente tem 1 milhão de taxas, gente. Na primeira aula, eu falei para vocês que o Brasil tem aproximadamente 90 tipos de tributos. A maioria absoluta é taxa. A gente tem taxa para tudo. Você respira, você paga a taxa. Você vai lá no aeroporto, você tem taxa de embarque, taxa de não sei o que lá das contas. Você vai para você construir alguma coisa, para você fazer uma reforma, você tem que ter o alvará, você vai lá e paga uma taxa. Para você olha, e assim, Brasília é um ser muito específico, né? Se você tiver uma plantação, ou se você tiver alguma. Você trabalha com o setor de agronegócio, por exemplo, fora de Brasília, pode ser do ladinho de Brasília, na divisa aqui, ó. Na divisa, aqui em Planaltina, do ladinho de Brasília. Do lado, um lado você tem Planaltina DF, do outro Planaltina de Goiás. Se for Planaltina de Goiás, para você vender uma tilápia para o mercado lá, você vai ter que pagar uma taxa específica. Olha que absurdo, né? Então você tem taxa para tudo que você puder pensar, a gente tem uma taxa sendo cobrada aqui no Brasil. A gente tem quase 70, 60 e tantas taxas sendo aplicadas em todo o território nacional. Agora imagina só para um contador ou para uma pessoa que trabalha no administrativo de uma empresa ter o conhecimento disso tudo, né? Você está indo, você vai operar, você vai começar a vender, você vai começar a trabalhar, né? Em determinado estado do Brasil, você tem que saber as taxas que são aplicadas lá, em determinado município, você tem que conhecer, porque você não pode usar a desculpa, eu não sabia. Ah, você não sabia? Toma uma multinha aqui, você não sabia então, tá bom? Vamos continuar. Como eu falei para vocês, a taxa é um tributo vinculado, porque exige a contraprestação do Estado, né? Exige uma atividade estatal e ela é retributiva. O Estado vai te entregar alguma coisa, vai te dar alguma coisa, vai prestar um serviço, vai te dar
uma autorização, né, que requereu determinada atividade estatal. A taxa é de competência comum. O que é isso, Igor? Competência comum. Que a União, os estados e os municípios, no âmbito de suas atribuições, poderão cobrar taxa. Então, por exemplo, a UNB, que é um órgão da União, pode cobrar taxa de você. Aí, sei lá, o Centro Educacional, não sei, o CTN, que eu estudei aqui em Taguatinga, é Centro de Ensino de Taguatinga Norte, CTN, que é do GDF, pode cobrar uma taxa sua também. Então, o Estado, o município e a União podem cobrar taxas de você. Não tem problema nenhum, tá certo? Desde que seja instituído por lei. Aí pode ir lá e cobrar determinada taxa de você. Você vai lá e mais uma vez, né, você quer, agora eu e meu sogro, a gente está tentando construir um negócio lá na Samambaia. Para qualquer coisa, gente, qualquer coisa você tem que ir lá e solicitar um alvará. Qualquer mudança, vai lá na administração regional, entra com a solicitação, você vai lá e paga uma taxa para você ter aquele alvará. Impressionante, tem taxa para absolutamente tudo. E são taxas do GDF, não são taxas da União. O fato gerador, aquilo que dá origem à cobrança daquele tributo, daquela taxa, é o exercício regulado do poder de polícia, aquilo que a gente já falou, e um serviço público específico e divisível. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso mais a fundo, tá, gente? Esses dois fatores. Então, olha só, eu tenho taxas de serviço quando o Estado vai lá e presta serviço público para você. Mas olha só, as taxas de serviço são criadas para custear o serviço público prestado pelo poder público e a população. Serviços como esses aqui, essa vírgula não existe, não podem ser cobrados mediante taxa, limpeza pública e iluminação pública. Sabe por que isso aqui não pode ser cobrado mediante taxa? Se você pegar lá, eu até já dei esse exemplo, eu acredito que eu tenha falado isso em sala de aula. Se você pegar a sua conta de energia agora, aí você vai lá que tem taxa de iluminação pública. Você já deve ter percebido isso, né? Só que, na verdade, isso não é uma taxa. Isso aí só tem nome de taxa. Essa taxa de iluminação pública, na verdade, é uma contribuição especial. Ué, Igor, por que não é taxa? Você acredita que o STF teve que deliberar sobre esse assunto para afirmar que a taxa de iluminação pública não é uma taxa, é uma contribuição especial? Porque pensa comigo, para ser uma taxa, o serviço tem que ser divisível. Você já viu alguma vez na vida você deixa de pagar a conta de energia naquele mês? Pelo fato de você ter deixado de pagar a conta de energia naquele mês, você não pagou a taxa de iluminação pública. Você já viu alguma vez na sua vida você está passando na rua e o poste está pagando a luz? O poste está pensando assim, olha, ao cidadão ali, ó, o Igor não pagou a conta desse mês, não. Então ele não tem direito de utilizar a iluminação pública. Você já viu isso acontecendo? Não. Então, para uma taxa ser taxa, tem que ser um serviço divisível. Tem que ser um serviço que diz o seguinte: se você não paga, você não usa. Beleza? Se você não pagou, você não vai usar. É assim que as coisas funcionam. Taxa de iluminação pública e limpeza pública, isso não existe. Se você não pagar ou se você pagar, você vai continuar usando e gozando daquele serviço. Então, por isso que isso aqui não é cobrado mediante taxa, é cobrado mediante uma contribuição especial, um outro tipo completamente diferente de tributo, tá certo? Contribuição especial. Ah, Igor, isso vai mudar minha vida? Não. Só é questão de curiosidade mesmo. Como eu falei para vocês, né? A gente precisa ter uma bagagem de conhecimento para que a gente comece a mandar muito bem na contabilidade tributária. Então vamos continuar. A disponibilização do serviço deve acontecer para que haja a cobrança. Contudo, segundo o STF, a prestação pode ser só potencial ou a utilização sob a ótica do contribuinte. Então, se a CAESB, por exemplo, ir lá e passar todo o sistema de saneamento público de água e esgoto na sua rua, e você falar assim, não, eu quero usar fossa. A partir de agora eu não vou usar o esgoto da CAESB, vou usar fossa aqui na minha casa. Você vai continuar pagando taxa. Sabe por quê? Porque o serviço foi disponibilizado. O serviço foi, contudo, em uma prestação potencial. O serviço ele foi disponibilizado. Disponibilizado.
Você não está usando porque você não quer. Se você vai usar ou não, você vai pagar essa taxinha, porque o serviço está aqui à sua disposição. Você não está usando porque você não quer, tá certo? Então, isso é outra decisão do STF em relação a como funcionam as taxas aqui no Brasil. Tudo bem, gente? Então, uma coisa para vocês, viu? Para mim, esse é um dos momentos mais difíceis de trabalhar com aula remota. É o fato de não ter esse feedback de vocês, de não olhar para vocês, de não ver o que está acontecendo, né? Sempre causa aquele espanto. Hoje a gente está com 12 pessoas em sala de aula. Dessas 12, quantas pessoas estão me ouvindo? Quantas pessoas estão nessa hora jantando, assistindo TV ou sei lá? Beleza, Anderson, valeu. Tranquilo aqui, você está observando. Valeu, de Carlos, Thaís. Então vai lá. Opa, tô passando aqui, não passei aqui. O ano passado saiu um estudo de alguma universidade americana lá, que falava que aproximadamente 60% das pessoas que participavam em reuniões remotas não estavam focadas exclusivamente naquela reunião. Imagina, 60%, nós somos 12 pessoas aqui, 13 comigo. Então, 60%, 7 pessoas estão assistindo a aula e fazendo outra coisa. Misericórdia, misericórdia. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Taxas de serviço, acredito que vocês devam ter entendido, e nós temos também a taxa de polícia, né, da fiscalização do Estado. O texto está um pouquinho grande, mas eu vou precisar ler com vocês, tá bom? Poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público. Então, a administração pública tem um direito, né, de limitar o seu direito, seu interesse, a sua liberdade, tudo em razão do interesse público, concernente à segurança, higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, a administração pública, um fiscal da AGFIS, um fiscal de obra das administrações regionais, eles podem ir lá e limitar o seu poder de construir. Eu tenho um alvará aqui, mas se o fiscal ele identificou que existe algum risco à coletividade, ele pode ir lá e interditar sua obra, por exemplo. Justamente porque a administração pública está agindo por meio, né, ela utiliza do seu poder para falar em nome da coletividade, tá certo? Então, por isso que essas coisas acontecem. E assim, infelizmente, o arcabouço legal, legislativo, tanto trabalhista quanto eles acabam limitando e prejudicando muito o Brasil. Um tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista com um antigo secretário de Economia, né, um dos secretários especiais lá do Ministério da Economia. O cara falava que em São Paulo e em alguns outros estados tinha legislação para vazão do ar-condicionado, que o fiscal poderia ir lá interditar um andar, interditar uma sala por conta da vazão do ar-condicionado. Está saindo muito ar desse ar-condicionado. Por conta da vazão da torneira do banheiro. Olha só que absurdo, né? A administração pública poderia interditar um estabelecimento porque está saindo muita água daquela torneira. Parece piada, né, gente? Mas não, infelizmente não. Infelizmente é o Brasil. E quem é que paga para que exista pessoas para ir lá e ficar fiscalizando isso? A gente, através dessas taxas de polícia, tá certo? Então, vamos continuar, né? Aquele que a administração dispõe para restringir alguns direitos individuais de cada particular. Então, isso é o poder de polícia, né? São aquelas pessoas que são nomeadas legalmente por isso, que passaram por um concurso público, foram nomeados para um cargo em comissão, que vão lá na figura da administração pública e pode restringir alguns direitos individuais das pessoas, tá certo? Mas olha só que interessante em relação às taxas. As taxas, elas têm que seguir isso, satisfazer apenas as despesas que ela teve com a prestação do serviço, apenas uma estimativa. Então, quando você vê lá uma taxa para você emitir a segunda via da sua CNH, quando você vê lá uma taxa para você dar a entrada da sua CNH,
essa taxa não é para fazer com que a administração pública fique mais rica. Essa taxa ela é cobrada para quê? Para satisfazer as despesas daquele órgão em relação àquele produto que ele está prestando para você. Então, o objetivo da taxa não é, de forma alguma, fazer com que a administração pública fique mais rica. O objetivo é, eu tenho que cobrar uma taxa que custeie, que arque com os custos de mandar um bombeiro lá no seu estabelecimento para fazer uma avaliação, de mandar alguém lá da vigilância sanitária para fazer alguma avaliação, tá bom? De fazer com que alguém sente o bundão lá do seu lado para saber se você sabe dirigir ou não para emissão da sua CNH, tá certo? Então é para isso que a taxa existe. O dinheiro da taxa, a base de cálculo dessa taxa é para quê? Faz uma estimativa e fala, não, mais ou menos se gasta tanto para fazer isso. Então esse vai ser o valor da taxa, tá certo? O valor da taxa deve possuir relação com o custo da atividade estatal. Foi o que eu falei para vocês. E o enriquecimento, não pode acontecer isso, né? O objetivo da taxa não é causar enriquecimento sem causa por parte do Estado. Quando o Estado quer arrecadar por arrecadar, o que ele tem que fazer? Instituir um imposto. Quer arrecadar, amigão? Então institui imposto aí, aumente o IPVA, aumente o IPTU, mas você não pode ir lá e aumentar uma taxa, por exemplo. Não pode, de forma arbitrária, aumentar uma taxa. Por quê? Porque deve ser feita uma estimativa mais ou menos quanto custa para prestar aquele serviço. A taxa é para custear aquele serviço. É tipo um rateio que se faz para que consiga fazer o pagamento daquele serviço. Tá certo? Quantas informações sobre taxas? Quantas informações sobre taxas? Agora, a gente vai entrar no que realmente interessa. A gente vai começar falando sobre impostos. A gente já está quase acabando, tá, gente? Eu sei que quando aulas desse jeito, extremamente expositivas, elas são ainda mais desgastantes. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre imposto. Para a semana que vem, a gente já falar sobre como que funciona o ICMS, tá bom? Mas vamos lá. Imposto. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador, o que é fato gerador mesmo? É aquilo que acontece para nascer o imposto. Fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade específica. Atividade estatal específica. Aquilo que eu venho falando para vocês desde o começo da aula. Quando o Estado cobra, quando o Estado institui um imposto, ele não tem que prestar nenhuma atividade. Não existe atividade estatal. O fato gerador, ele é em razão sua. Você que faz com que o fato gerador nasça. É você que comece a ganhar mais de R$2.000. É você que tem um carro. É você que tem uma casa. É você que vai lá e quer fazer uma transferência de um bem. Então, isso é o fato gerador. O fato gerador é você que faz nascer. É você que faz existir. O fato gerador é aquilo que dá razão à existência do imposto, à existência do tributo. Qual que é o fato gerador do IPVA? Propriedade de veículo automotor. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? A renda. A renda. Qual que é o fato gerador do IPTU? Propriedade de território urbano. Qual que é o fato gerador do ITCMD? É você fazer alguma transferência por causa-morte, por exemplo. Então, todos esses impostos, eles têm que existir porque você fez alguma coisa. Então, isso é o fato gerador, tá bom? Então, vamos falar sobre as características dos impostos. Os impostos, eles não são vinculados, eles não exigem uma contrapartida do Estado. E os impostos também, ele tem arrecadação não vinculada. O Estado vai lá e vai arrecadar por meio dos impostos, e onde que ele vai aplicar, Igor? Não é da minha conta, ele tem que aplicar em alguma coisa pública. E ele vai ser cobrado por isso, né? Os órgãos de controle, tanto do Congresso Nacional, TCU, os tribunais de contas dos estados, vão fiscalizar isso. Mas uma vez que entrou, seja por meio do IPVA, do Imposto de Renda, do ITCMD, do IPTU, não interessa. Vai tudo para os cofres da União, porque é de livre. São de livre arrecadação. Ele não tem vinculação nenhuma para aplicar em determinado lugar. Tá certo? Isso é uma previsão constitucional. E os tributos são de competência privativa. Que diacho é isso, Igor? O que significa essa competência privativa? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu acho que eu tenho até isso em algum slide lá na frente. Deixa eu ver.
Tem. A vantagem da gente... Opa, CF 88. Vamos abrir agora a Constituição Federal para a gente ver algumas coisas aqui. Pronto, ficou melhor, né? Lá no artigo 153. Pronto, opa, voltou. Pronto. Tá aqui, olha só. Olha que interessante, gente. A Constituição Federal, lá em 1988, olha o que ela falou. Compete à União. É da União. A responsabilidade é da União. Instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Imposto imposto sobre exportação. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, né? É você fazer um imposto sobre a exportação, você enviar lá para fora. Sobre a renda, sobre o IP, produtos industrializados. Então, o II, imposto sobre exportação, imposto sobre a renda, o IPI, imposto sobre a operação de crédito, o IOF, imposto sobre propriedade territorial rural, é o IPTR, né? É o que os fazendeiros costumam pagar, né? Sobre grandes fortunas, que nem existe. Então, olha o que a Constituição está falando. Amigão, quem vai instituir e cobrar esses impostos é quem? A União. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber, mas olha só, agora está justamente no prazo para isso, né? De você fazer a declaração do seu imposto de renda. A declaração do imposto de renda é basicamente você conversar com a Receita Federal para falar, olha, eu tenho que pagar, eu paguei 10 mil reais de imposto de renda e eu deveria ter pago 12 ou eu deveria ter pago 8. Se você pagou a mais, você vai restituir. Se você pagou a menos, você vai ter que pagar mais. Então, mas onde eu quero chegar? A declaração do imposto de renda, ela é entregue a quem? A declaração do imposto de renda é entregue à Receita Federal do Brasil, um órgão da União. Um órgão da União. Onde que você entra para você pagar o seu IPVA? Vamos dar uma olhada? Deixa eu só entrar no Google aqui, ó. Emissão IPVA DF. Olha só, olha que interessante. Eu vou até entrar nesse site. Receita.fazenda.df. Então eu sei que o IPVA, olha só olha que beleza. Que está até melhor, né? Secretaria de Economia do Distrito Federal. Secretaria de Economia do Distrito Federal. Então, deixa eu só ver o imposto de renda, por exemplo. Para onde que ele vai me mandar? Imposto de renda. Olha para onde que ele vai me mandar. Ministério da Economia. Ele está me mandando para o dono do imposto. Quem que é o dono desse imposto? Quem que é o dono do imposto de renda? O Ministério da Economia. A União, que é responsável por instituir os tributos relacionados ao imposto de renda. Quem que vai cobrar o IPVA? A Secretaria de Economia do DF, um órgão do DF. Então, olha só, vamos lá na Constituição, aqui no artigo 153, fala dos impostos da União. Vamos baixar mais um pouquinho. Cadê o 154? Olha aqui. 155. Compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre a transmissão, causa mortes e doação de qualquer bem ou direito. Cidadão morreu, você vai lá transferir parte do dinheiro que tinha na conta dele, você vai transferir uma moto que ele deixou, um carro que ele deixou. No momento que você vai fazer o inventário, você vai ter que pagar lá o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa Morte e Doação. Você vai pagar para quem? Para quem é o imposto. Estado e DF. A União não tem nada a ver com isso. A União não tem nada a ver com isso. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e de comunicação. Que imposto que é esse, gente? ICMS. De quem que é o ICMS? Do Estado. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. De quem pertence o IPVA? Do Estado. Vamos baixar mais um pouquinho? Vamos procurar mais lá embaixo. Compete aos municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Que imposto que é esse? IPTU. Transmissão intervivos.
de qualquer título por ato oneroso. Você paga imposto sobre doação. Então imagina só, se o seu pai só tem você de herdeiro, por exemplo, só tem você de herdeiro, aí seu pai quer te fazer uma doação em vida, ele vai lá e colocar o seu... ele quer transferir a casa dele para você. Isso acontece com certa frequência, inclusive. Se você quiser comprar a casa, você tem que pagar o imposto sobre a transmissão. Se você quiser, se for doação, você vai pagar também imposto sobre doação. Se você esperar, se seu pai esperar, não, vou morrer e depois você transfere, vai pagar um imposto sobre causa-morte, né, sobre transmissão de bem causa-morte. Então, de qualquer forma, ele vai transferir esse imóvel, você vai ter que pagar um imposto. Você vai ter que pagar um imposto, tá bom? Serviço de qualquer natureza, o ISS, o Imposto sobre Prestação de Serviço. Então, gente, a gente está vendo aqui, isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Os impostos, eles têm competência privativa. Então, se o imposto ele é da União, ele é da União. Se a União falou que o imposto de renda é da União, a Secretaria de Fazenda não pode cobrar. Não pode cobrar. Por quê? Quem tem que cobrar é a Receita Federal. Quem tem que cobrar é um órgão da União. Foi até legal a gente falar sobre isso, porque eu não sei se vocês viram, uns dias atrás, semana passada, ou 2 semanas atrás, não sei, o presidente da República, ele estava falando sobre os aumentos sobre a gasolina, sobre o gás de cozinha e sobre o diesel. O que ele falou? Vocês lembram? Falou assim, olha, eu vou baixar os impostos, os meus impostos. Agora cobra lá do Estado. Sabe por que ele estava falando isso? Porque nós temos a figura lá na gasolina, eu tenho a figura do ICMS. O presidente da República pode tirar o ICMS da gasolina? Não, não pode. Quem pode fazer isso? O governador. Por que, Igor? Só o governador pode tirar o ICMS da gasolina? Porque o ICMS é um imposto de competência dos estados. Então, o governador do estado, o governador do DF, que tem a autonomia de falar, a partir de hoje, não existe mais ICMS. Não existe mais ICMS. Quem é que pode fazer com que, no ano de pandemia, você vai ter isenção de 50% em cima do IPVA? Bolsonaro pode fazer isso? Pode ir lá numa canetada, a partir de hoje o Brasil inteiro vai pagar só 50% de IPVA. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Por quê, Igor? Porque o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele é um imposto de competência estadual. Então, quem tem o poder para fazer isso? O governador dos estados, o governador do Distrito Federal. Essas pessoas são competentes. Por quê? Porque a Constituição Federal quis assim. A Constituição Federal quis assim. E lá na Constituição, vou até voltar para vocês aqui, ó. Aqui na Constituição tem imposto que nem existe, que é esse aqui, ó, de grandes fortunas. De grandes fortunas. Esse imposto nem existe, mas a Constituição já chegou aqui e falou, olha, se um dia a União, o presidente da República, ir lá e conversar com o Congresso Nacional, os deputados e os senadores, quiserem instituir um tributo sobre grandes fortunas, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, vem comigo, gente. Você está vendo aqui algum imposto sobre movimentação bancária aqui? Não tem. Você está vendo algum imposto sobre pagamento? Não tem. Por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe, a gente tem lá a figura da CPMF está voltando. O imposto sobre pagamento está voltando. Pode acontecer? Pode. Mas olha o rolê que tem que acontecer. Olha o rolê que tem que acontecer. Eu vou até aqui para o meu próximo slide, tá, gente? Olha o rolê que tem que acontecer. Para que seja instituído um imposto sobre pagamentos, por exemplo. Um imposto sobre pagamentos. O que tem que acontecer? Primeira coisa, tem que vir aqui, ó. Tem na Constituição Federal. E para você conseguir aprovar alguma coisa na Constituição Federal, é difícil. É difícil. Porque o rito de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, das PECs, é extremamente complexo. Tem que passar 2 vezes por cada casa, com 3/5 dos votantes. Então, primeiro vai lá no Senado. Ou a sequência não altera, tá, gente? Mas primeiro vai lá no Senado, por exemplo. Igual passou agora recentemente uma proposta que vai poder aumentar Nossa, eu tô ficando velho mesmo.
O auxílio emergencial, para voltar ao auxílio emergencial, já passou 2 vezes no Senado. Então, passou a primeira vez no Senado, 3/5 de aprovação do Senado. E é coisa pra caramba. Porque se um senador não for votar no dia, é uma pessoa a menos. Você precisa de 3/5 de 81. Então, passa a primeira vez no Senado, passa a segunda vez no Senado. Ok no Senado? Beleza, agora vai para onde? Vai lá para a Câmara dos Deputados. Vai passar uma vez, são 503. 503. Então, vai passar uma vez, 3/5. Vai passar 2 vezes, 3/5. Qualquer mudança que teve no projeto de lei, vai ter que voltar para o Senado. Vai ter que voltar para o Senado. Então, olha o rolê que é você fazer uma proposta de emenda à Constituição. Então, imagina, você vai instituir um imposto sobre pagamentos. Primeiro, você tem que dar um jeito de criar uma proposta de emenda à Constituição. Beleza, fez isso, agora você pode ir lá, através de uma lei complementar, fazer as normas gerais. Você vai colocar lá o imposto sobre pagamento, você vai ter que colocar qual que é o fato gerador. Qual que é o fato gerador? O que é pagamento? Beleza, mas esse em pagamento de cheque, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro. Então, você vai ter que estabelecer o fato gerador, as bases de cálculo, quem serão os contribuintes. Você vai colocar... Isso aqui a gente vai falar depois, tá bom? Então, você vai, numa lei complementar, você vai ter que estabelecer tudo isso aqui. E essa lei complementar, ela ainda tem um rito processual mais complicado, que é maioria absoluta no Congresso Nacional. Então, você tem que colocar na Constituição, depois você faz uma lei instituindo as normas gerais e só depois, através de uma outra lei, você vai instituir um tributo. Você vai precisar mais uma vez de lá no Congresso Nacional. Então, para instituir um tributo, eu preciso de uma emenda à Constituição, eu preciso de uma lei complementar para falar o que vai ser esse tributo e depois eu ainda preciso de uma lei ordinária para instituir. Agora, bora lá, bota esse negócio para funcionar. Ano que vem, porque tem que respeitar os princípios, né? Nonagesimais e o princípio anual. Então, ano que vem, esse negócio vai começar a rodar. Mas até então, nada disso, nada feito. Tá certo? Tudo bem? Por que que aqui está o imposto sobre grandes fortunas, né? O imposto sobre grandes fortunas eu coloquei como exceção porque ele já está aqui em competência tributária, tá bom? Então, ele já existe competência lá na Constituição Federal, o imposto da União. O que a União tem que fazer? Vir aqui, estabelecer as normas gerais, e depois instituir os tributos. O que ele tem que fazer? Falou, olha, o que é a grande fortuna? Vai ter que estabelecer o primeiro fagerador, né, que é a transmissão de bens de grande fortuna. O que é essa grande fortuna? Vai ter que estabelecer o que é isso. Quem são essas pessoas que vão pagar? Por onde que vai ser pago esse negócio? Como que vai ser pago esse negócio? Vai dividir, não vai dividir? Tudo isso vai estar lá nessa lei complementar, que vai estabelecer as normas gerais, vai apresentar para o Brasil, apresentar para o mundo como que vai funcionar. A base de cálculo vai ser 10, vai ser 15, vai ser 30% da transmissão? Não sei. Tudo isso vai ser definido pelo Congresso Nacional, para depois haver essa instituição. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, para vocês verem como que funciona esse trâmite para a gente aprovar uma criação de um novo tributo no Brasil. A gente tem até em vias de isso aqui acontecer. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já falou que até agosto vai passar a reforma tributária. Reforma tributária, infelizmente, ela está bem enxuruquinha, né? Que é só tirar a PIS e COFINS e colocar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, para que eu consiga fazer isso, qual vai ser a primeira coisa? Constituição Federal. Quem é que vai cobrar? Quem é que é competente para cobrar? De quem que é esse imposto? É a União? É o presidente da República? Quem é que vai poder fazer isso? É a União? É o Estado? É o município? Tá bom? Depois, lei geral. E só assim, só depois que eu tenho que promulgar uma lei específica, uma lei ordinária, que essa é mais fácil, para instituir, para a instituição do tributo. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, olha só. Espero que esteja dando para ver aí, tá, gente? Valeu, Anderson. Então, olha só, gente. Nessa tela aí, eu coloquei para vocês a competência tributária apenas sobre imposto. De quem que é cada imposto? De quem que é cada imposto? Imposto sobre exportação, aqui estão da União, dos estados e do DF, e aos municípios. Lembrando que o DF
vai instituir os impostos estaduais e os municipais, tá certo? Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui já é a cópia da primeira parte da atividade de vocês. Eu só vou parar de gravar